A leitura desse livro, ela não vai ser do livro completo em si, ela vai ser baseada em alguns capítulos do livro Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino, dos autores Marcos Bagno, Michael Stibos e Gilles Gagnon. Todos os três, eles estudam a língua e eles elaboraram esse livro, Língua Materna, né? Falando sobre o letramento e as variações, né, linguísticas e de ensino. E eu vou estar lendo alguns capítulos. Esses capítulos, eles podem vir seguidos, como pode ser capítulos distantes um do outro. Então, vamos acompanhar a leitura. Esse primeiro tópico, ele fala sobre, o título é Um Crime Pedagógico. Se a função da escola não é, então, ensinar a todo custo um padrão linguístico ideal, qual será o objetivo do ensino da língua, né? Então, o primeiro tópico é esse. Qual é o objetivo da língua? Qual o objetivo do ensino da língua? Então, como já foi dito aqui, o objetivo do ensino tradicional na escola brasileira sempre foi a de transmitir aos alunos uma língua digna deste nome, uma NP, que é identificada com o nome de português. Para alcançar esse objetivo, a escola sempre se guiou pela ideia de que, para alguém falar e escrever bem, era necessário previamente adquirir um saber gramatical, um conhecimento integral dos mecanismos de funcionamento da língua, tal como codificado nas gramáticas normativas. Trata-se de um mito, aquele que diz é preciso conhecer a gramática para falar e escrever bem. Sobre outros mitos acerca da língua. Ver Bagno, 1999. Ora, o absurdo salta aos olhos na realidade. Somente a pessoa que já tem um domínio eficiente, competente, criativo da fala, da leitura, da escrita, é que será capaz de refletir tecnicamente, sistematicamente, cientificamente sobre a língua, de tomar a língua como objeto de estudo, de formular alguma teorização sobre os fenômenos gramaticais. A verdade dos fatos está, portanto, na inversão exata do mito. É preciso saber falar, ler e escrever bem para estudar a gramática. Assim, ao lado da superstição de que a função do professor de língua seria ensinar um padrão idealizado de língua culta. Então, é isso que o autor vem criticando, né? Que ao lado, né, dessa superextinção de que a função do professor da língua seria apenas de ensinar um padrão. Na verdade, o professor não está para ensinar um padrão idealizado da língua culta. Existe no imaginário da grande maioria das pessoas outra crença, igualmente prejudicial no sucesso do ensino de língua, a de que para dominar esse padrão idealizado de bem falar, é preciso conhecer integralmente a doutrina gramatical tradicional, conhecer sua nomenclatura técnica e aprender suas definições. Só fazer uma pequena observação aqui minha, que estou lendo o livro, é isso que o Bagno traz no seu livro, bem que essa crítica sobre ficar ensinando na sala de aula o professor apenas se ater a ensinar nomenclaturas, também é uma das críticas de outra autora, que é a Irandê Antunes, no seu livro se eu não me engano, o nome do livro é O Ensino da Língua Portuguesa, é algo do tipo, mas a Irandê Antunes, ela também faz essa mesma crítica, que a sala de aula não é apenas
para o professor ensinar nomenclaturas. Antes, o aluno tem que saber a ler e escrever bem. Como você não sabe ler, não sabe escrever e vai aprender as nomenclaturas? Isso é se queimar etapas. E todo o ensino, ele se baseia em etapas. E é isso que o Wagner fala. Você tem que aprender a ler, a escrever, para daí você se aprofundar nesse aprendizado das nomenclaturas. Isso tem levado ao absurdo didático detectado, por exemplo, numa pesquisa empreendida na rede pública de ensino do estado de São Paulo, Neves, 1990. Dos 40 tipos de exercício mais frequentes aplicados pelos professores de português entrevistados, os 4 mais frequentes: o primeiro, reconhecer classe de palavras; segundo, reconhecer funções sintáticas; terceiro, reconhecer e classificar funções sintáticas; quarto, reconhecer e subclassificar classe de palavras. Eram responsáveis por 62,67% das ocorrências, restando, por conseguinte, apenas 37,33% para serem distribuídos entre os demais 36 tipos de exercícios. Trata-se, portanto, de um verdadeiro absurdo, um crime pedagógico, um desperdício enorme de tempo e de esforço, na tentativa de ensinar coisas absolutamente irrelevantes e sem nenhuma utilidade prática objetiva. A menos que alguém consiga me convencer da imperiosa necessidade para a vida normal de qualquer pessoa de saber a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, por exemplo. Primeiro, será que existe mesmo essa diferença? Ou ela não passa de uma delimitação artificial? Segundo, mesmo admitindo-se que tal diferença exista, conhecê-la tecnicamente tornará de fato mais eficiente o desempenho oral e escrito daquela pessoa? São as colocações do autor. Qual o resultado dessa situação absurda? O resultado é uma série de reduções que vão estreitando cada vez mais os verdadeiros objetivos do ensino da língua e a própria concepção do que é português. Assim, português fica reduzido à gramática, mas não a gramática em seu sentido científico, de estudo, de todas as regras de funcionamento da língua. É a gramática no sentido mais estreito possível, a gramática normativa, isto é, aquela espécie de código de leis do tipo: diga X, não diga Y. É proibido falar, escrever assim. Ó, só pode falar, escrever assado. Mas até mesmo essa gramática normativa, ela sofre um enxugamento drástico e se reduz apenas a reconhecer e classificar palavras e funções de palavras. A conclusão então, é assustadora. O objetivo das aulas de língua na escola não é ensinar português, mas simplesmente, e eu diria até obsessivamente, ensinar uma nomenclatura tradicional. Assim, em vez de ensinar, estudar um universo enorme e rico, que é a língua portuguesa, a escola se dedica quase exclusivamente a ensinar um pedacinho ínfimo e miserável desse universo. Gente, eu tô amando ler Marcos Wagner. Continuando. A redução do ensino de língua ao mero ensinar gramática é algo que não tem ou não deveria ter mais cabimento nos dias de hoje.
sobretudo por estar vinculada à concepção reducionista de língua, norma, gramática, como um sistema estável, em perfeito equilíbrio, com a harmonia entre suas partes, que podem ser bem delimitadas, compartimentadas e descritas satisfatoriamente com auxílio das categorias instauradas pela gramática tradicional. Ora, há algum tempo já sabemos que boa parte das classificações, dos conceitos e das definições da gramática tradicional são falhos, incoerentes e muitas vezes contraditórios. Já existe uma grande quantidade de pesquisa e reflexão teórica sobre isso. Os autores que ele cita é o Perini, de 1985, 1997, Matos e Silva, 1995, Luft, 1985, Hilari, 1985, etc. Outros autores. Desde seu surgimento, no início do século XX, a linguística moderna ela vem apontando as contradições internas da gramática tradicional, além de tornar claro também o uso que tem sido feito do conhecimento gramatical como instrumento de poder e dominação de um pequeno grupo sobre os demais na sociedade. ênfase nessa parte que finaliza esse tópico 5. Vou reler novamente. Além de tornar claro também o uso que tem sido feito do conhecimento gramatical como um instrumento de poder e dominação de um pequeno grupo sobre os demais na sociedade. Essa parte para mim é interessantíssima. É por isso que muitos alunos hoje dizem: eu não entendo, eu não consigo aprender gramática, eu tenho dificuldade. A gente tem que respeitar o falar que cada pessoa tem, o jeito que ela fala, não ficar corrigindo toda hora que a pessoa fala: tá falando errado, fulano. Não é assim que se fala, não. A pessoa, ela vai se fechando ao aprendizado, não é se abrindo. Se toda hora ela erra, o que ela vai evitar, o que ela menos vai gostar é da gramática. E como o próprio autor ele descreve isso, a gente não deve pegar a aula de português e transformá-la apenas no ensino específico dessa gramática normativa. Eu não estou criticando a gramática normativa, mas ela é uma fagulha da gramática. Existem outras várias que fazem o fogo todo. Continuando. Sexto tópico, o que é letramento? Se a NP, detalhe, gente, NP é a sigla que ele coloca mesmo. Se a NP em vigor é obsoleta e antiquada, se também não é desejável simplesmente substituir essa NP anacrônica por outra mais atualizada, e se a função da escola não é ensinar gramática, dentro das concepções tradicionais de gramática, então, qual é o objetivo do ensino da língua na escola? Fica aqui o questionamento do autor para todos nós, né? Qual é o objetivo do ensino da língua na escola? É aqui que devemos introduzir um novo conceito que vem sendo desenvolvido nas áreas da linguística aplicada e da educação, o conceito de letramento, que, conforme a definição de Soares, 1999, letramento é estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que se vive, conjugando-as com as práticas sociais de interação oral,
grifos da autora. Ainda segundo esta autora, neste conceito está implícita a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para um grupo social em que seja introduzido, quer para o indivíduo que aprende a usá-la. Soares, 1998. Essa questão que ela fala aqui sobre essa citação, né, que o Marcos Bagno traz de Soares, quer que a ideia de escrita traz consequências sociais. A gente percebe que o falar de um grupo social difere de outros. Por exemplo, você pega uma pessoa que... Vamos fazer uma suposição, um exemplo. Pega uma pessoa de um baile funk. Ela vai ter um falar específico. E agora pega uma pessoa que gosta de um outro estilo de música, tipo rock, também vai ter característica específica. Ou seja, aquele falar daquelas pessoas que estão naquele ambiente traz características linguísticas, sociais, culturais, políticas. Quando você pega uma pessoa de um subúrbio, de outra pessoa com valor mais aquisitivo, você percebe daí a diferença também na fala. Aí você já vai verificar que também tem essa questão do social enraizado na própria língua. As regiões. Não pense que só porque a pessoa é do Nordeste já vai falar tudo igual. Não, o nordestino também tem diferença. Se você pega uma pessoa do Piauí, quando ele bota ele para viajar para Pernambuco, você percebe que ali é diferente, alguns léxicos. Então, é como a autora mesmo fala, que toda a escrita, a ideia é que a escrita ela traz essas consequências sociais, mas no falar, no oral, também traz essas consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, porque vai diferenciar esse grupo social que a pessoa é introduzida. Pelo menos foi o que eu entendi. Agora vamos continuar a leitura. Diante disso, deveríamos propor, então, um ensino de língua que tenha o objetivo de levar o ensino a adquirir um grau de letramento cada vez mais elevado, isto é, desenvolver nele um conjunto de habilidades e comportamentos de leitura e escrita, que ele vem de leitura e escrita, que lhe permitam fazer o maior e mais eficiente uso possível das capacidades técnicas de ler e escrever. De nada adianta ensinar uma pessoa a usar o garfo e a faca se ela jamais tiver comida em seu prato para aplicar essas habilidades. De nada adianta também ensinar alguém a ler e a escrever sem lhe oferecer ocasiões para o uso efetivo, eficiente, criativo e produtivo dessas habilidades de leitura e de escrita. O ensino tradicional tem se limitado a ensinar a escrita e a leitura às crianças, para, uma vez mal alfabetizadas, começar o processo doloroso para o aluno e para o professor de inclusão mecânica da nomenclatura gramatical tradicional, acompanhado dos áridos exercícios de classificação morfológico e de análise sintática, por meio de frases descontextualizadas, artificiais, banais,
quando não francamente ridículos ou incongruentes, como escreve Soares, 1998. Nosso problema não é apenas ensinar a ler e a escrever, mas é também e, sobretudo, levar os indivíduos, crianças e adolescentes, a fazer o uso da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita. A autora enfatiza que nenhum projeto educacional pode se contentar simplesmente em ensinar a ler e a escrever. Isso em meramente alfabetizar, isto é, em meramente alfabetizar, perdão, mas que deve oferecer aos indivíduos, uma vez alfabetizados, condições para o letramento. Isto é, condições para o desenvolvimento cada vez mais intenso e extenso das habilidades de escrever, de escrita e leitura. Assim, as aulas de língua portuguesa, elas não poderiam se reduzir a aulas de gramática. No lugar da velha decoreba de nomenclatura e de aplicação mecânica de exercícios classificatórios. Leitura de materiais variados, jornal, revista, literatura, especialmente literatura, em alta escala e na própria escola. Escrita constante, várias vezes por dia, todos os dias, narrativas, cartas, etc. Muita leitura e muita escrita, simplesmente porque é assim que se aprende. Pocente 2001. Então, vem essa crítica. Então, as aulas de língua portuguesa, elas não poderiam se reduzir apenas a essas aulas gramaticais, decoreba de nomenclatura. No lugar dessa velha decoreba, dessas nomenclaturas e de aplicações mecânicas, entende? Esses classificatórios, que o aluno fica fazendo de leitura de matéria, deveriam, na verdade, ter leitura, ter muita leitura de material variado. Aí, quando ele cita jornais, revista, literatura, em alta escala, e isso na própria escola, porque é o que fala Pocente. Tem que ser uma escrita constante, tem que ser uma leitura constante, tem que escrever todo dia, tem que ler todo dia, porque simplesmente é assim que se aprende. Então, eu concordo com cada crítica desses autores. Continuando, 6.1, letramento e gêneros textuais. Quando o assunto é letramento, é fundamental abordar o conceito de gêneros textuais. Afinal, de acordo com a concepção de língua com que estamos trabalhando aqui, com base em Marcuse, ver mais acima, a língua se dá e se manifesta em textos orais e escritos, ordenados e estabilizados em gêneros textuais, para uso em situações concretas. Isso significa que o velho estudo da língua, que se detinha exclusivamente na análise das palavras e, no máximo, da frase, tem de ser abandonado em favor de um ensino-aprendizagem que leve em conta as realizações empíricas da língua, que são os textos. Textos estes que se concretizam na forma de gêneros textuais, falados e escritos. Podemos recorrer novamente a Marcuse, 2001, que nos explica que o gênero é. Então, vamos lá, foco. Gênero é uma forma textual concretamente realizada e encontrada como texto empírico materializado. O gênero tem existência concreta
expressa em designações diversas, constituindo, em princípio, conjuntos abertos. Podem ser exemplificados em textos orais e escritos, tais como telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, índice remissivo, romance, cantiga de niná, lista de compras, publicidade, cardápio, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, debate, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, fofoca, confissão, entrevista televisiva, inquirição policial, e-mail, artigo científico, tirinhas de jornal, piada, instrução de uso, outdoor e etc. Aqui entre esses gêneros eu queria também, porque como ele fala etc, porque tem outro tipo de gênero, né? Você pode compreender. Então, o que que acontece? Entre esses etc, vamos colocar a música também, que hoje em dia a música é muito trabalhada em sala de aula, principalmente na educação infantil, a gente percebe a utilização da música com as crianças nas creches, a música para banhar, escovar dente, para incentivar as crianças. Então, tem muita música que é utilizada na educação infantil. E uma crítica que eu faço é por que é tão esquecido também a música para o ensino fundamental, principalmente para o ensino fundamental do ciclo 2, que é do quinto ao nono ano. Porque o que que acontece? Nós, como professores, nós temos que transformar numa aula mais dinâmica. É muito interessante ler, 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 mas a aula tem que ser dinâmica. Então, tem vários tipos de gêneros textuais que podem transformar essa aula, talvez até meia boca de decorebas, para uma leitura dinâmica. O aluno pode aprender a analisar as músicas. Existem várias músicas que abordam vários contextos sociais. Por exemplo, vamos aqui citar um exemplo. Uma música que eu gosto muito do Chico Buarque, que é Construção. Você bota a música Construção e começa a analisar a letra da música. Tanto na parte gramatical, desculpa, tanto na parte gramatical, assim, do trabalho da rima, como também na própria questão da crítica social que vai ter na música, daquele trabalho cotidiano que é descrito pelo autor da letra. Também temos outra música, não, eu acho que é do Ramalho, mas não tenho certeza, que é Vida de Gado. Ou Vida de Gado, Povo Marcado, acho que é Povo Feliz. Então, ele também descreve essa questão, só que ele vai falar, eu acho que tanto da sociedade de outras formas também. Então, essa crítica social é levada nas músicas e pode ser trabalhada em sala de aula. Trabalhada tanto para adolescentes como para as pessoas, para os alunos do ensino médio, jovens. E pode também trazer para as obras literárias. Pegar uma música de cunho feminista e abordar uma obra de cunho feminista. Pegar uma obra, como eu acabei de citar, de críticas sociais e abordar obras com críticas sociais. Ah, mas uma obra é muito grande para se trabalhar em sala de aula. Meu amor, você pode trabalhar uma crônica, você pode trabalhar com texto menor. Mas a questão principal é aproximar o aluno da leitura. Construir. Porque, na verdade, chamar a atenção do aluno, o interesse dele. Tem muitas músicas de cunhos sociais em bandas como Engenheiro do Havaí.
falando sobre TV, televisão, sobre propaganda, sobre política, principalmente propaganda de política eleitoral. Estava ouvindo uma música que ele citava exatamente isso, que ele via mais graça, piada e propaganda de política, propaganda eleitoral do que de fato em programas humorísticos. Então, existe essa crítica. Será que nós, professores, estamos com a cabeça aberta? Gente jovens são críticos. Nós, como seres humanos, somos críticos. Então, podemos trabalhar essa criticidade no nosso aluno e buscar esse aluno. E continuando, porque senão eu me expando muito e fujo ao tema. Então, letramento e gêneros textuais, né? Que é o 6.1. Quando o assunto é letramento, é fundamental abordar, né? Eu já falei sobre essa questão do contexto social. A gente estava discutindo o que era gênero, né? Então vamos voltar. Então, gênero é uma forma textual concretamente realizada e encontrada, como texto empíricos. Eu já tinha falado todos os exemplos desses gêneros. E aí eu não encontrei o gênero música e embarquei em toda a minha ideia de que a música pode transformar uma aula. Então, continuando. Os gêneros são formas textuais estabilizadas, histórica e socialmente situadas. Sua definição não é linguística, mas de natureza sociocomunicativa, com parâmetros essencialmente pragmáticos e discursivos. O ensino tradicional nunca levou em conta a infinita variedade dos gêneros textuais existentes na vida social, limitando-se a abordar somente os gêneros escritos literários de maior prestígio, que são eles, né? O conto, o romance, às vezes a crônica, raramente a poesia. E desprezando quase completamente o estudo dos gêneros textuais, característico das práticas orais, sobretudo por causa do milenar preconceito contra a língua falada, tradicionalmente considerada caótica e sem gramática. A consideração dessas práticas orais também é muito importante se quisermos ampliar o conceito de letramento, aplicando-o também à capacidade que os seres humanos sempre tiveram nas mais distintas épocas e cultura, de transmitir conhecimento, preservar a memória do grupo e estabelecer vínculo de coesão social por meio de práticas que independem do conceito de qualquer forma de escrita. Não devemos esquecer também que, que o acelerado desenvolvimento atual da tecnologia da informática nos obriga a incluir em nosso interesse um outro tipo de letramento, o letramento digital, uma vez que a tela do computador se tornou um novo portador de textos e de hipertextos, suscitando novos gêneros, novos comportamentos sociais referentes às práticas de uso da linguagem oral e escrita, e cobrando de nós novas teorizações e novos modelos de interpretação dos fenômenos da linguagem. E aí eu chamo a atenção para esse parágrafo, porque muitas vezes a gente reclama do uso do celular na sala de aula, do aluno utilizar a inteligência artificial para fazer trabalho, porque você não pode tentar trabalhar com isso. Porque não adianta fugir da tecnologia, ela está aí, ela está batendo na porta. O que a gente tem que fazer é fazer com que essas tecnologias trabalhem com a gente, sejam pontos a nosso favor em sala de aula. O aluno, eu vou fazer um trabalho de pesquisa. Tá claro que ele pode utilizar a IA, né, que é a inteligência artificial.
Então, por que que diz assim, olha, tudo bem, você pesquisa na IA, mas você vai rever o que você escreveu. Você vai ler e mudar os sinônimos. Você vai fazer um resumo do que você entendeu. Você pode fazer questionamentos e ler em voz alta, daquele que você faz a pergunta e ele responde automaticamente. Você vai lendo e dizendo, pô, o que foi que você entendeu? Agora bota teu resuminho aqui. Lê esse texto aqui e muda as palavras. Procura os sinônimos e antônimos. Não escreve igual. Para mim fazer um artigo científico, eu não preciso ler livros para embasar o meu pensamento. A questão é que com o avanço da tecnologia, a gente não pode afastar a tecnologia dos alunos, porque a gente não vai conseguir. O que a gente vai conseguir é afastar o aluno, não a tecnologia. Então, como eu estava falando, né? Então, continuando a leitura, no tocante à produção textual escrita, as escolas brasileiras, em sua maioria até hoje, se restringem à prática da redação, gênero textual que só existe na escola, não tendo, portanto, nenhuma função sociocomunicativa relevante para a vida presente e futura do aprendiz. A prática tradicional da redação escolar empobrece drasticamente os objetivos de ensino da língua na escola, pois despreza todos os diversos elementos que contribuem para as condições de produção do texto escrito. Quem escreve, o que escreve, para que escreve, quando e onde escreve, isto é, em que situação cultural, social, temporal e espacial. Levando em conta as concepções de língua e de letramento expostas até aqui e nas quais volto a insistir, as práticas orais têm um lugar de importância igual à das práticas escritas. Podemos nos solidarizar com a seguinte proposta de Soares, quanto aos objetivos do ensino de língua na escola. Primeiro, promover práticas de oralidade e de escrita de forma integrada, levando os alunos a identificar as relações entre a oralidade e a escrita. Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações discursivas, diversificadas, em que haja motivação e objeto para ler textos de diferentes gêneros e com diferentes funções. Motivação e objetivo para produzir textos de diferentes tipos e gêneros, para diferentes interlocutores, em diferentes situações de produção. Terceiro, desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais de diferentes gêneros e com diferentes funções, conforme os interlocutores, os seus objetivos, a natureza do assunto sobre o qual falam ou escrevem, o contexto, enfim, as condições de produção do texto oral ou escrito. 4. Criar situações em que os alunos tenham oportunidade de refletir sobre os textos que leem, escrevem, falam ou ouvem, intuindo de forma contextualizada a gramática da língua, as características de cada gênero e tipo de texto, o efeito das condições de produção do discurso, da construção do texto e de seu sentido. O quinto, desenvolver as habilidades de interação oral e escrita em função e a partir do grau de letramento que o aluno traz do seu grupo familiar e cultural, uma vez que há uma grande diversidade nas práticas de oralidade e no grau de letramento entre os grupos sociais a que os alunos pertencem,
diversidade na natureza das interações orais e na maior ou menor presença de prática de leitura, de escrita, no cotidiano familiar e cultural dos alunos. Como é fácil ver nesta proposta, não há lugar para o ensino tradicional da gramática da palavra, nem da gramática da frase, havendo sim uma insistência no exame na prática de textos falados e escritos, em situações sociais de comunicação e interação, de texto autênticos e não inventados pelo professor ou pelo autor do livro didático, o que implica o estudo cada vez mais amplos e pormenorizado dos gêneros em que esses textos empíricos se estruturam e também das condições sociais, históricas, situacionais, culturais e etc., de produção desses textos. O objetivo deixa de ser simplesmente a língua, entendida como um sistema, código ou norma, para ser a linguagem em seu sentido mais amplo de prática de interação sociocomunicativa e de criação de sentido. E é tudo isso que constitui o que estou chamando aqui de educação linguística. Então, eu finalizo aqui a leitura desse tópico 6 do livro do Marcos Wagner, só dando ênfase que esse tópico 6 que eu li é o que é letramento. Exatamente. O que é letramento? Eu também li o ensino da gramática ou reflexão linguística. Não, não. Eu li apenas realmente o que é o letramento, e letramento de gêneros textuais. Então, essa foi minha leitura de hoje. É apenas um tópico do, um dos tópicos que traz esse livro riquíssimo do Marcos Wagner, do Michael, do Gilles, da língua materna, letramento, variação e ensino. Então, eu recomendo esse livro, ele é muito rico. Tenham todos bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mesmo uma boa madrugada. E se vocês se interessarem, procurem esse livro, que é Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino. Então, ficamos por aqui.